Depois de uma das semanas mais violentas para o Bitcoin em 2026, o mercado finalmente respirou. O Bitcoin saiu ali da região dos 59 mil dólares na semana passada e agora está na região dos 63 mil dólares. Mas cuidado, porque muita gente está olhando para o lado errado. A pergunta não é por que o Bitcoin subiu. A pergunta é: quem está segurando a chave para o próximo movimento do ativo? E a resposta pode estar muito mais perto do que você imagina. Fica comigo até o final e vamos analisar o que aconteceu no Bitcoin semana passada e o que esperar para essa semana. E vamos começar direto ao ponto com o resumo do mercado. O Bitcoin hoje está sendo negociado na região entre os 63.300 a 63.500 dólares. Nas últimas 24 horas, subiu em torno de 2%, mas ainda acumula perdas relevantes na semana. O sentimento melhorou um pouco, mas a tendência ainda não. E recuperação de preço não é a mesma coisa que recuperação de confiança. Então, vamos entender o que está acontecendo? O mercado passou por uma liquidação extremamente agressiva. E a boa notícia é que parte do excesso especulativo foi removida. E isso reduz o risco de novas liquidações em cascatas, pelo menos por enquanto. Além disso, os holders de longo prazo continuam relativamente estáveis. Não existe sinal claro de capitulação estrutural. Para quem conhece os ciclos, já sabe que nem sempre o preço e os fundamentos andam juntos no curto prazo. Quanto ao índice de medo e ganância, o mercado ainda continua em extremo medo ali na região do 8. E historicamente essa região costuma ser interessante. Não porque o mercado para de cair, mas porque a emoção geralmente aí atinge o seu extremo. E os melhores momentos de compra dos melhores ativos raramente aparecem em situações extremamente confortáveis. Geralmente aparecem no desconforto. Agora vem um dos pontos mais importantes: os ETFs. Os ETFs spot de Bitcoin continuam registrando saídas líquidas. Para mim, os institucionais estão aguardando o próximo dado de inflação. Ou seja, o dinheiro grande ainda não voltou para o mercado. Geralmente acontece assim: o varejo compra esperança e o institucional compra confirmação. Agora vamos falar da força do dólar, o DXY, que é o índice que mede o dólar. A força do dólar contra uma cesta de moedas continua próximo dos 100 pontos, levemente mais fraco, e isso costuma favorecer o Bitcoin, bem como Nasdaq. Mas existe um problema: o mercado nesse momento parece que está meio que ignorando o dólar e focando na inflação. E parece que quando existe um evento dominante, todo o resto parece ruído. E antes de tratarmos do próximo assunto, eu vou pedir para você deixar aquele like para mim, se inscrever no canal e deixar sua opinião aqui. O que você acredita ser mais importante nesse momento para que o Bitcoin continue a subir? Me conta aqui que eu quero saber. E qual que é o evento dessa semana que o mercado em peso está esperando? É o CPI, a inflação ao consumidor americano. Agora chegamos no assunto principal. O CPI vai sair na quarta-feira, dia 10 de junho. O horário aqui no Brasil é por volta das 9h30 da manhã. E sem dúvida alguma é o dado mais importante da semana. E provavelmente é o evento que vai determinar o comportamento dos mercados para os próximos dias. A pergunta é simples: a inflação está
desacelerando o suficiente para que haja um corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos ainda esse ano. E neste momento o mercado não está negociando o Bitcoin, está negociando inflação. O relatório de emprego payroll, que foi divulgado na última sexta-feira, dia 5/6, veio acima do projetado pelo mercado. E isso revelou um mercado de trabalho muito mais aquecido do que o esperado lá nos Estados Unidos. Foram criadas nada mais, nada menos que 172 mil vagas para o setor não agrícola, superando e muito a expectativa do mercado, que estava esperando entre 80 a 85 mil novas vagas abertas. Além disso, houve uma revisão dos dados de payroll anteriores. A criação de novas vagas de março foi revista para cima, de 185 mil vagas para 214 mil vagas. De abril também passou de 115 mil vagas para 179 mil vagas, o que mostra a resiliência do comércio americano. E a taxa de desemprego manteve-se praticamente inalterada em 4,3%, como estava sendo projetado pelo mercado. E esse resultado surpreendentemente forte favorece aquela visão de que a economia americana segue resiliente. E isso inevitavelmente diminui as apostas do mercado que haverá mais um corte de taxa de juros pelo Federal Reserve ainda esse ano. Então vamos acompanhar que o CPI essa semana vai fechar esse raciocínio. E o que esperar do preço do Bitcoin em relação a esse dado de inflação ao consumidor que sai essa semana? Bom, a gente pode ter, sem dúvida, 3 cenários mais relevantes. O primeiro cenário seria um cenário verde, seria um cenário de alta. E esse cenário de alta, ele ocorre se e somente se o CPI vier abaixo da expectativa do mercado. Os ETFs de Bitcoin voltarem a registrar entradas líquidas, o que poderia puxar o preço do Bitcoin para a região entre os 65 mil dólares e os 67.500 dólares. E de acordo com a minha análise aqui, essa probabilidade é de cerca de 35%. Qual que seria então o segundo cenário? O segundo cenário seria um cenário um pouco mais neutro. E esse cenário ocorre se a inflação, o CPI, vier em linha com o que está sendo projetado pelo mercado. Se isso acontecer, podemos ter uma lateralização no preço do Bitcoin e ele se manter ali no range, na faixa entre os 60 mil dólares e os 65 mil dólares. E para mim, essa probabilidade de um mercado amarelo, um mercado neutro, é de 45%. E o último cenário, o terceiro cenário, é um cenário de baixa no preço do Bitcoin. E isso vai acontecer caso o CPI, o dado de inflação ao consumidor americano, vier acima do projetado pelo mercado. Isso faz com que o Tesouro Americano, os Treasuries, ganhem valor, fortalece também o dólar. E nesse cenário, provavelmente os ETFs irão continuar registrando saídas líquidas. Com isso, o Bitcoin pode invariavelmente voltar para a região dos 60 mil dólares, 59 mil dólares. E para mim, esse cenário mais pessimista, ele está aí na casa dos 20% de probabilidade de acontecer. E para você, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. O que vai acontecer com o preço do Bitcoin essa semana? E Sheila agora fala de uma estratégia prática. Bom, a estratégia prática, gente, nesse momento, primeiro, é de proteção, é de cautela. O jogo, de forma alguma, é adivinhar. O jogo é observar. Observe o CPI, observe os ETFs, observe o dólar e, principalmente, observe como o mercado reage aos dados. Por quê? O dado importa, mas a reação ao dado importa ainda mais. E o que você acredita? Comenta aqui que eu quero ler seu comentário. Então, o CPI vai surpreender para cima, vai surpreender para baixo, ele vai vir de acordo com o que o mercado está projetando. Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Se você sente que o mercado parece complexo demais, talvez o problema não seja o mercado.
Talvez esteja faltando contexto. E é exatamente isso que eu busco trazer aqui para vocês todas as semanas. O Bitcoin está tentando se recuperar, mas a inflação é que segura a chave para a próxima grande movimentação do ativo. O preço reage, o contexto explica. E quem entende contexto não precisa correr atrás de preço. Até o próximo Radar Bitcoin. E se essas informações fizeram sentido para você e você quiser dar um passo a mais no seu conhecimento, eu disponibilizei o link aqui na descrição para você aplicar para a mentoria comigo. Se fizer sentido para você, vai lá, preenche que eu vou ler e entro em contato contigo. Um beijo e até o próximo Radar Bitcoin.